aqui com o Eduardo Jablonski. Vou entrevistar ele sobre artes marciais, ele já praticou várias delas. Poderia nos contar um pouco sobre você, sua experiência, quantos anos você tem? Bom, tenho 53 anos, sou pai da dona Fefe, a Fernanda, a guria mais inteligente que eu já vi na minha vida. Fala fluentemente 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Eu comecei, na realidade, praticando artes marciais pelo seguinte: eu era de Porto Alegre, dos anos 80, como eu tenho 53 anos, nos anos 80, 85 eu tinha 15, por exemplo. E lá em Porto Alegre tinha uma quantidade enorme de gangue de rua. Eu não tinha gangue de rua, mas eu tinha um grupo de amigos, a gente jogava bola, futebol de salão e tal. E eu era o mais forte do grupo, então começaram as gangues de rua a tentar pegar um ou outro dos meus amigos e espancar. E como eu era o mais forte, então eu ia lá proteger eles. Assim eu comecei a praticar artes marciais, eu comecei a praticar primeiro judô. Fiz 3 anos, mas não cheguei a me formar, então eu fiz 3 anos, cheguei a pegar só até a faixa azul. E o que naquela época também, nos anos 80, eu fiz boxe. E toda vez que as primeiras brigas de rua, eu participei de 19 brigas de rua, que era gangue tentando espancar algum amigo meu e eu ia lá defender. Então são 19 histórias. Algumas interessantes, outras nem tanto, mas é isso, eu acabei entrando nas artes marciais por causa disso, por causa das brigas de rua. Como eu era o mais forte, e eu comecei a praticar, devo ter praticado, uma vez eu contei, em torno de 16 ou 15 artes marciais diferentes. Mas o que eu acabei me formando mesmo, pegando faixa preta, foi de 4. Sou faixa preta de Karatê, Wadokai, Taekwondo WTF, Hapkido Yan Kwan e também peguei a faixa preta de Full Contact. Quais outras artes marciais você praticou ao longo da sua vida? Eu pratiquei 3 anos de Jiu-Jitsu, não, 3 anos de Judô, talvez uns 2 ou 3 anos de Jiu-Jitsu. Pratiquei de repente 6 meses de capoeira. Pratiquei o Sandá, que é o boxe chinês. Pratiquei Kung Fu Shaolin do Norte. Pratiquei Kung Fu Honggar. Pratiquei Aikido. Também fiz Muay Thai, fiz kickboxing, fiz boxe. Daí fiz mais alguns ainda. Fiz Karate Shotokan, fiz um pouquinho de outras artes marciais assim eventuais. Até tá me fugindo da cabeça agora. Fiz também o Kendo, que é com espada. E entre outras artes marciais, cada uma, algumas eu pratiquei 1 ano, outras 2 anos. Eu gosto de violência, gosto de pancadaria, gosto de entrar em confronto. Em academia lutei mais ou menos umas 1000 vezes, mas em rua eu acabei tendo 19 brigas de rua, mas não como maloqueiro, né? A ideia não era o cara provocar a briga de rua. Eu nunca provoquei uma briga na minha vida, mas é sempre em Porto Alegre tinha muito maloqueiro, muita gangue de rua. O meu irmão era o mais fraquinho, mais pequenininho do nosso grupo de amigos. Então, as pessoas que provocam briga de rua são sempre covardes. Então, é sempre um grupo de 5, 6, 7, 8 que vai lutar contra um e esse um sempre é bem pequenininho. Porque daí é para as pessoas ter certeza, os covardes, é a mesma coisa que a covardia de hoje em dia e da vida toda, de bater em mulher. Né? Por que o cara bate numa mulher? Por que não bate num homem? Porque não tem coragem de bater no homem, daí bate numa mulher. Bate numa criança, bate numa mulher, bate num velho. Aí um cara maior, a pessoa não tem coragem. Então era o que acontecia. Batia num amigo, aí eu ia lá tentar defender o amigo. Isso aconteceu, como eu falei, 19 vezes. Dessas artes marciais que você praticou, qual é que você mais gostou de fazer? Eu gostei mais do Karatê. O Karatê é honesto, corretinho, tudo certinho. Então se procura fazer todos os movimentos da maneira mais perfeita possível. É honesto também no sentido de, para poder pegar a faixa preta, eu comecei em 2007, peguei a faixa preta, se eu não me engano, em 2020, então eu levei 13 anos. Outras artes marciais, tu pega a faixa preta mais rápido e tu acaba não tendo a qualidade que deveria. Taekwondo é uma delas, por exemplo. O normal de pegar a faixa preta é 2 anos e meio. Eu levei 3 anos. Comecei a praticar Taekwondo no ano 2000 e peguei a faixa preta em 2003. O Full Contact, por exemplo, é 2 anos e meio. Mas como eu já era faixa preta Taekwondo, então eu levei um ano e meio, mais ou menos 1 ano e pouco, 1 ano e alguma coisa assim.
para pegar a faixa preta de full contact. Já o Hapkido também leva 2 anos e meio. Mas eu achei tudo ridículo como é que eu vou pegar uma faixa preta em 2 anos, 2 anos e meio? Aí eu não fazia os exames corretos no Hapkido. Então eu levei 8 anos para pegar o primeiro estágio da faixa preta do Hapkido, que é faixa preta e branca. A faixa preta realmente seria uma próxima etapa, eu teria que fazer um outro exame. Mas aí eu acabei me mudando de São Leopoldo, que era a academia onde eu treinava na Academia Carvalho, e acabei vindo para Santo Antônio da Patrulha. Aí aqui não existe o Hapkido, ainda mais essa versão, Hapkido 1 Yanquan. Então eu fui obrigado a parar, eu treino sozinho. Hoje em dia, cheguei a treinar muito tempo aqui em Santo Antônio da Patrulha no Karatê Shotokan, peguei a faixa roxa, fiquei vários anos treinando no Karatê Shotokan. Aqui em Santo Antônio também treinei Jiu-Jitsu, tem uma academia muito boa aqui de Jiu-Jitsu, academia do Gegel. Teve um dos membros ali da academia, foi campeão mundial. Mas aí eu eu sou bem disciplinado, então hoje em dia eu estou treinando todos os dias, diariamente. Faço musculação no Parque da Guarda, alguma atividade aeróbica, pode ser corrida, ou pode ser caminhada, ou pode ser bicicleta. E sempre faço um pouquinho de arte marcial. Todos os dias de maneira organizada, assim, eu faço um kata do karatê, um punse do taekwondo e um golpe de cada arte marcial. Um golpe, treinar várias vezes, né? Então, um golpe do karatê, um do taekwondo, um do hapkido e um do full contact. Mas eu continuo treinando todo dia. De repente, no futuro, se a gente se mudar para São Leopoldo, para Porto Alegre, aí eu sou capaz de voltar a treinar na academia. Eu ainda eu queria pegar a preta de Aikido, queria pegar a preta de Judô, de Jiu-Jitsu, eu queria fazer Kenpo também. Eu sei que em São Leopoldo eu já averiguei, tem o Krav Maga, que é uma arte marcial que eu nunca treinei. São essas artes marciais que eu gostaria de fazer. Embora tenha 53 anos, eu já lutei oficialmente em competição de grande porte 12 vezes. E a minha última luta foi em 2018, faz 5 anos. Mas apesar da minha idade, eu ainda estou me sentindo como se tivesse condição de lutar hoje, sem nenhum problema, né? Apesar de ter 53 anos. Eu li um livro sobre a história dos samurais, e no Japão medieval, os samurais lutavam tranquilamente, sem nenhum problema, até os 60 anos. Porque eles tinham uma vida, assim, de atleta, então treinavam o dia inteiro, como eu faço, não tomavam bebida alcoólica, eu também não bebo, não fumavam, existia naquela época o ópio, de usar droga, né? Eu também não fumo, não uso droga, tento me alimentar da melhor maneira possível. Então, os japoneses conseguiam, fazendo uma vida assim bem normal, ser lutador até os 60 anos. É possível que de repente eu ainda volte a lutar até os 60 anos, dá tranquilo. Você disse que participou de um campeonato e ganhou. Quais outras lutas oficiais ou campeonatos você já participou? Esse é o ponto negativo da minha. Eu fiz uma carreira de 12 lutas, mas na verdade eu venci só 3 e perdi 9 das lutas. Em briga de rua eu ganhava de todo mundo, mas aí briga de rua tu luta contra um cara que não treina. E geralmente não era contra um, era eu contra 5, eu contra 6, eu contra 7. Mas é relativamente fácil de ganhar porque o cara não treina. Então eu sou treinado e o outro cara não é treinado, é fácil de ganhar. Quando eu comecei a lutar contra outros faixas pretas, aí eu comecei a perder. Então eu perdi muitas lutas, mas teve um campeonato que eu ganhei, que deveria ter eram 16 inscritos, tá no YouTube. Se alguém colocar Luta Eduardo Jablonski, vai aparecer no YouTube. Eu fui lutar contra um cara que tinha 1,95 m de altura e 120 kg. E esse cara tinha 16 inscritos na competição. Uma competição que aconteceu em 2005, eu era bem jovem. Não, bem jovem, eu tinha 35 anos. Aí em 2005, e a história foi assim, se a pessoa entrar no YouTube, a luta tá no YouTube. E vai ver que eu dava mais ou menos do peito dele. Eu tenho 1,73 m, dava aqui assim, um cara 1,95 m. Começou a circular nas academias das pessoas que se inscreveram no campeonato a foto daquele cara. E o cara era imenso, o cara era gigantesco, quase 2 metros de altura. E por causa disso, dos 16 inscritos, 14 acabaram se desinscrevendo, né? Começaram a sair. Então, em vez de ter uma competição bem divertida, bem interessante, assim, de chave, de 1 contra 1,
e vai ganhando até chegar à final. Não, aí aconteceu a final direto, só foi a final. E daí na final, eu fui pra final, eu e o gigante esse. Eu contratei um cara que havia sido multicampeão de taekwondo para me treinar. Aí eu treinei. Durante a luta eu senti que eu quebrei meu pé esquerdo, porque daí ele ficava aqui assim e batia, cada vez que eu dava um chute ele batia no meu pé. Aí quando ele bateu a quarta, quinta vez eu senti assim, eu senti pegar fogo no pé, assim, o pé todo, mas parecia que eu tinha botado na fogueira. E continuei lutando normal, depois eu vi que o pé estava quebrado e acabei sendo campeão daquele torneio com apenas uma luta. Mas eu enfrentei vários campeões brasileiros e perdi todas as lutas, né? Até foram lutas mais ou menos assim. A primeira vez que eu lutei na vida foi em 2003 e subi para lutar contra um cara chamado Manolo, era argentino, e o meu mestre, Alzemiro Carvalho, que me formou em Taekwondo e quase me formou em Hapkido, porque eu tenho a faixa preta e branca, que não é exatamente a faixa preta. Daí o Alzemiro Carvalho disse assim, ó, toma bastante cuidado, vai com calma, te protege, porque o Manolo é atual vice-campeão brasileiro. Ou seja, então na minha luta de estreia eu já ia pegar um cara que era vice-campeão brasileiro, vice-campeão nacional, e que já tinha um monte de vitórias, já havia sido campeão de tudo quanto é coisa. No primeiro assalto estava 2-2, empatado, aí no segundo assalto, Taekwondo são 2 assaltos, aí no segundo assalto eu perdi 5-3, 5-2 ou 5-3, alguma coisa assim. Eu perdi por pouco, até foi mais ou menos com o cara. Num campeonato posterior, tinha um cara multicampeão brasileiro, foi 10 vezes campeão nacional, uma lenda do taekwondo nacional. Aí botaram para lutar comigo. E o meu mestre, Alzemiro Carvalho, não deixou, não, de jeito nenhum, não vai, tá. Aí, muitos anos depois, eu quis me matricular, até foi engraçado essa. O nome desse cara é Leonardo Barbosa, multicampeão nacional, campeão de tudo quanto é coisa, lutou na Europa, lutou no Oriente, lutou nos Estados Unidos, um cara multicampeão. Aí, e foi inclusive até, pelo que me disseram, foi até, bom, deixa pra lá, outra coisa não interessa. Mas aí esse cara, eu ia lutar contra ele num campeonato, meu mestre não deixou. Porque o cara era muito experiente, multicampeão, e eu era iniciante. Eu tinha muita experiência em luta de academia, mas não em luta oficial. Ao todo eu só fiz 12 lutas, né? Aí aconteceu a seguinte situação, eu me inscrevi para disputar um campeonato pequenininho de taekwondo, e eu pensei assim, não, aqui de repente eu pego algum cara que não seja campeão, eu queria pegar um cara que não fosse campeão, para eu só pegava campeão pela frente, né? Campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro e tal. Aí eu perdia todas as lutas. Daí eu pensei assim, não, então de repente dessa vez eu vou tentar pegar um cara assim mais fraquinho para eu ter uma luta assim de um treinamento um pouco melhor, né? E daí um amigo meu, aquele mesmo que havia me treinado para a competição que eu fui campeão, ligou para mim e disse assim, cara, eu tenho uma ótima notícia para ti. Tu já ouviu falar no Leonardo Barbosa? Eu já ouvi falar. Pois é, a tua luta vai ser a luta principal do torneio e tu vai lutar contra o Leonardo Barbosa. Não sei se o pessoal conhece aquele negócio do UFC, que tem o main event, ou seja, o evento principal, a luta mais importante do evento. Pois é, me botaram na luta mais importante do evento para lutar com aquele multicampeão, recordista mundial de abdominal, está no livro Guinness Book dos Records. Ele ficou 32 horas fazendo abdominal sem parar. E eu, meu Deus do céu, eu vim lutar aqui exatamente para tentar pegar um cara mais fraco, daí eu pego o melhor de todos. Daí eu, tá bom, nunca fugi de uma luta, então vamos lutar, não tem problema. Aí minha mãe estava junto, e a minha esposa, a mãe da Fernanda Lauck Jablonski, estava junto também na luta, e as duas foram fazer fiasco. Estava lotado o ginásio, e foram lá no corner do multicampeão dizer, não bate no meu marido, não bate no meu filho, não bate. A coisa mais ridícula do mundo, não bate no meu marido, não bate no meu filho. Parecia que eu tinha 5 anos de idade e o outro cara era um cara de 10, 12 anos de idade que ia bater numa criança. Só que naquela época eu tinha 37 anos, eu acho. Por aí, 37 anos. Aí a minha mãe, de quase 70 anos, e a minha esposa foram lá fazer fiasco no meio, foi uma coisa ridícula. Aí começou o primeiro round, eu consegui empatar com o cara.
Não, eu tava ganhando o cara, uma coisa assim, tava indo bem, tava conseguindo lutar com o cara e conseguindo. Até teve uma hora que eu fiz um movimento e achei, não, o chute não vai entrar. E daí eu fui, recuei e dei o chute e entrou e eu consegui bater no cara. E daí depois, no final, eu contei os pontos da luta, porque eu tinha essa luta gravada, depois eu perdi a gravação. Deveria ter sido empate em 7-7. Só que daí 2 pontos meus o juiz não contabilizou e eu perdi de 7-5. Deveria ter sido empate. Fui roubado, mas tudo bem. Foi uma boa experiência. Então essa foi mais uma derrota no meu cartel que deveria ter sido empate. Mas foi divertido. Para finalizar, você disse que começou a treinar para conseguir defender o seu irmão e os seus amigos nas brigas de rua e das gangues. Para as pessoas que não treinam e querem começar a praticar uma arte marcial para se defender, qual das artes marciais que você fez você mais indicaria? Bom, eu gosto muito do karatê, gosto muito. O cara que é um bom karateca, ele consegue se defender bem tranquilo de 5, 6, 7, cara vagabundo de rua, bem tranquilo. Mas realmente, 1 contra 1, a arte marcial mais perfeitinha, que eu nunca vi um lutador de jiu-jitsu perder uma luta. Um lutador de jiu-jitsu só perde uma luta se o outro lutador também for lutador de jiu-jitsu. É uma arte marcial imbatível. O problema é que o jiu-jitsu, tu consegue derrubar o cara, imobilizar, fazer uma chave de braço, fazer um mata-leão e tal, mas é 1 contra 1, né? Aí, se eventualmente, às vezes tem 5, 6, 7 na rua e fico te provocando briga. Para uma mulher, por exemplo, aí tu conseguiria fazer uma chave de braço e quebrar o braço um cara que vai tentar alguma coisa contra a mulher, né? Porque tu não precisa ter força nenhuma, não precisa ter força, só o jeito de pegar e fazer um mata-leão, fazer uma chave de braço e tal. Mas de repente, eu gosto mais do karatê, né? Até por isso eu sou faixa preta de karatê, eu gosto mais do karatê. O karatê, sim, o cara treinar direitinho, porque na realidade uma arte marcial é como um idioma estrangeiro. Eu que sou professor de inglês, até o próprio Jigoro Kano, que inventou o judô, também era professor de inglês. Então o idioma estrangeiro e a arte marcial são muito parecidas. Porque tu tem que treinar para ficar automático, para tu não raciocinar. Na mesma proporção que o idioma estrangeiro, tu tem que estudar, não estudar em livro, fazer exercício, isso não funciona em idioma estrangeiro. Tu tem que ficar escutando, por isso que eu deixei minha filha fluente em inglês e espanhol, porque daí eu falava com ela desde que ela era guriazinha de colo, desde a barriga da mãe, na realidade. Eu falava com ela em inglês e fui falando com ela todos os dias, até que ela ficou fluente. Assim, com muita repetição, a pessoa acaba pegando e acaba ficando craque. No caso da arte marcial é a mesma coisa, tu treina, então tu não precisa nem pensar, o teu corpo faz automático. Tanto que uma vez me contaram uma história muito engraçada, que o meu primeiro sensei de karatê era faixa marrom, eu era branca na época, numa festa muito grande, muito importante lá em São Leopoldo, ele estava de mão dada com a namorada dele e tinha uma multidão de gente. E como eu não conhecia a namorada desse meu sensei, mas dizem que era lindíssima, não tanto quanto a minha dona Fefe, né? Mas dizem que era muito bonita, e um cara passou a mão na namorada do meu sensei de karatê e foi automático, ele virou e deu um Kizami Gyaku, que é o jab direto, só que no karatê se chama Kizami-zuki, Gyaku-zuki, tá? Então Kizami Gyaku no karatê, no rosto do cara, e nocauteou na hora, e foi automático, ele nem pensou, ele só se virou e babá, bum bum, e o cara, buf, no chão. O que foi engraçado disso é que ele pegou o cara errado, ele bateu em outro. O cara que havia passado a mão na namorada dele começou a rir, saiu correndo. E ele nocauteou outro cara que estava logo atrás, não foi o cara que passou a mão na namorada dele. Mas era isso. Muito obrigada. Nada. Oi, eu me chamo Fernanda Lopes Jablonski, eu sou aluna do primeiro ano. Ai! Tá. Oi, eu me chamo Fernanda Lopes Jablonski, eu sou aluna do primeiro ano de informática e eu vou falar pra você sobre as minhas experiências esportivas. Desde criança eu sempre gostei muito de fazer várias práticas esportivas, tanto para imitar meu pai, quanto porque eu gostava mesmo. Então, eu fiz 13 anos de balé, fiz balé desde os 2 anos, fiz 3 anos de dança gaúcha, o CTG, também fiz 2 anos de patinação artística, fiz 7 anos de karatê, porque o meu pai fazia karatê, eu também queria fazer, 3 anos de taekwondo,
Hapkido não dá pra dizer que foi um ano, por causa que daí era tipo um dia sim, um dia não. E o Karatê e o Taekwondo é a mesma coisa, porque eu ia quando eu conseguia. Eu também faço academia já há 2 anos. Eu tô começando a treinar boxe, já treino há alguns meses. Deixa eu pensar, fiz mais alguma prática esportiva? Não sei nadar, não sei correr. E também antigamente eu gostava de andar de bicicleta por umas 3 horas nos fins de semana. Só que aí eu tenho um grande problema que se chama tontice. Aí eu fui atropelada por pura tontice e lerdice. E depois disso eu meio que traumatizei e não quero mais andar de bicicleta. E eu também geralmente faço caminhadas longas nos fins de semana de 1 hora mais ou menos. Eu também tô fazendo agora as aulas que o professor de Educação Física, o Luciano, tá disponibilizando. Então, handball, o vôlei, o atletismo e eu ainda vou começar o basquete, o futsal, etc. É isso, muito obrigada.